Tá, mas imagina renascer em um mundo completamente novo e diferente, mas dessa vez você herda poderes de água e consegue se tornar o mago mais forte da Terra. É disso que esse jovem é capaz. Mihara Hill, depois de ter morrido em um acidente de carro, se encontra em outro plano dimensional, com a presença de uma entidade semelhante a um anjo. Ele é informado de que vai reencarnar e decide escolher uma vida tranquila e isolada, longe de pessoas e festas, cara. Que desperdício, né? O mundo se chama sei lá, e nele a magia. Inclusive, a magia do nosso grande protagonista é a água. De primeira, isso parece uma completa merda, mano. Tipo, quem é que quer ter magia de água, tá ligado? Isso não faz sentido. Logo no começo do mundo, Ryu treina um pouquinho seus poderes e descobre que não precisa de muito esforço para fazer a água surgir. Ele também percebe o quão difícil é viver sozinho, fazendo tudo por conta própria. Eu falei, cara, eu sabia que essa escolha dele ia ser uma merda. Para escapar das dificuldades, ele aprende magia de gelo e também aprende a esquentar a água, mano, para tomar um banho bem quentinho. Sabendo que um dia os suprimentos vão acabar, ele decide treinar sua magia, evoluindo cada vez mais com a imaginação. No começo ele é bem ruim, tá ligado? Ele mal cria as coisas, mas ele aprende rápido e fica cada vez mais forte. Depois de muitos dias, ele já consegue dominar um pouco da magia e até faz uma lança afiada de gelo. Agora que ficou mais forte, ele decide sair de casa e ir atrás de suprimentos, agora que ele tem mais coragem. No seu primeiro encontro com um animal distinto, ele se depara com um monstruoso javali, que parte pra cima dele. O pequeno Ryu, se cagando de medo, só consegue pular, mano, que cara cagão. O javali vem de novo e com uma combinação muito da hora de magia, Ryu consegue aniquilar a criatura. Em outro dia de exploração, nosso protagonista simplesmente dá de cara com um falcão, mano, olha que azar. Agora ele consegue produzir paredes de gelo para se defender, pelo menos. Ryu estuda um pouco o falcão, na verdade ele já estudou antes em livros, e quando a ave parte para cima dele, o garoto se defende e consegue ferir o falcão, machucando o olho dele. Então o falcão foge de medo, mano. Que falcão cagão. Depois dessa grande luta, nosso protagonista se perde na floresta e avista algo inacreditável. Duas figuras sem cabeça, mano. E ele simplesmente não fazia ideia do que era aquilo, do que era aquelas criaturas. As explorações do protagonista continuam. Ele derrota monstros, ele caça, ele treina, ele explora o mar e com certeza ele fica cada vez mais forte. Outro dia ele encontra aquela criatura sem cabeça de novo e a desafia para um duelo. E obviamente ele perde, né, mano? O cara não tem força ainda para enfrentar um bicho simplesmente sobrenatural. Mas a criatura acabou gostando dele e resolve presenteá-lo com uma espada de gelo, uma espada mágica, meu mano. Mais tarde, em um outro momento, você se lembra daquele falcão? Então ele aparece novamente. Agora ele tá mais forte e ele tá praticamente evoluído. E claro, ele tá com seus olhos buscando vingança. Mas nosso protagonista, cara, ele também ficou muito mais poderoso. Depois de muitos ataques, muitas trocas, muitos movimentos, mano, de uma batalha muito da hora de se assistir, recomendo, hein? O Ryu consegue perfurar o falcão com a sua nova espada, assim encerrando o combate e derrotando a criatura de uma vez por todas. Logo depois disso, Ryu estava caminhando e de repente um dragão aparece do além e começa a conversar com Ryu, perguntando sobre o falcão de antes. E Ryu diz que matou o falcão, mano. O dragão disse que não tem problema. Eles batem um bom papo, mas isso não é muito mostrado pra gente. Apenas descobrimos que o nome do dragão é Lewin. Bom, meu mano, você lembra daquele anjo? Então, com ele descobrimos que Ryu tem uma característica secreta: juventude eterna. E
também aqui a gente descobre que nós tivemos outro reencarnado há 10 mil anos atrás. E é aqui que o episódio acaba. No segundo episódio, Ryu se aproxima do mar porque sentiu vontade de encontrar a fenda do biquíni, mas o que ele encontrou mesmo foi um acidente de barco. Ele vê que havia feridos, mas apenas um sobrevivente. Descobrimos que o acidente realmente aconteceu, mas foi por causa de um monstro do mar. O sobrevivente acorda na casa de Ryu e vê que seus pertences estão ali, e depois disso ele se levanta. Logo Ryu aparece, o sobrevivente se apresenta como Abel e agradece por ter sido salvo e resgatado. Depois de uma pequena apresentação, eles vão comer enquanto conversam e claro, o assunto acaba sendo o tipo de garota preferido de cada um. E aí, qual é o seu tipo preferido de garota, mano? Já deixa aí nos comentários. Depois dessa pequena conversa amigável, eles resolvem sair e aqui descobrimos que normalmente magos usam cajados, enquanto Ryu não usa, o que deixa Abel bem intrigado. Eles voltam ao navio, mas não há nenhuma novidade por aqui e os feridos de antes sumiram. Aqui, Abel convida Ryu para partir em uma aventura rumo a uma cidade próxima dali, chamada de Lune. Ryu aceita a proposta e então eles começam os preparativos. Antes de partir, Ryu volta para enfrentar aquela criatura mágica sem cabeça, se lembra? E informar que irá sair em jornada. Aparentemente, eles têm uma boa relação, onde Ryu sempre agradece e elogia a criatura. Ryu realmente agradece por tudo e deixa claro que esse será seu último treinamento antes de ir embora. Então que lutem com força total. Depois de uma grande troca de golpes, Ryu perde, né, como sempre, mas mesmo perdendo, a criatura mágica reconhece o seu esforço e dá a ele uma roupa única, um traje de aprendiz. Assim eles se despedem. Abel e Ryu finalmente partem para a nova cidade. No caminho, um javali aparece e vemos que Abel é forte pra caramba, mano, cê é louco. Em outro dia, encontram lagartos e tentam dar meia volta, mas os bichos resolvem perseguir os dois. Então, Ryu mostra suas habilidades e acaba com os monstros em segundos, mano. Abel não reconhece e nem entende a magia de Ryu e vive desconfiado. Aqui já dá para perceber que Ryu pode ser forte demais, talvez um futuro número 1 entre os magos. Abel apresenta a moeda da região e explica um pouco sobre as cidades e o mundo, já que Ryu não sabe quase nada, apenas sabe como o sistema funciona ali. Depois disso, aparecem novos monstros, dessa vez feitos de pedra. Os malucos podiam pegar essas pedras para usar de outra maneira, se é que você me entende. Enfim, golems de pedra são muito resistentes, então Ryu simplesmente invoca um bloco gigante de gelo para esmagar todos de uma vez. Que coisa roubada, mano, cê é louco. E aqui descobrimos também que monstros possuem pedras mágicas dentro deles, que servem muito para vender e ganhar bastante dinheiro. No caminho eles avistam um hipopótamo gigante e aves enormes. Esses monstros lutam entre si e o hipopótamo vence facilmente. Logo depois, em uma conversa entre Abel e Ryu, descobrimos que existem masmorras nesse mundo, as boas e velhas masmorras. Eles finalmente se aproximam do continente, mas antes precisam atravessar uma montanha gelada. Quase chegando, avistam um grifo e, aterrorizados, entregam toda a comida para a ave, mano. Isso é sinistro demais. Na montanha de gelo, eles conversam, mas são interrompidos ao avistarem grandes pássaros. Abel morre de medo de enfrentar
enfrentá-los, mas Ryu insiste em lutar. Rapidamente eles derrotam os monstros e garantem seus espólios. Eles continuam a jornada exaustiva até avistarem o nada e sorriem um para o outro sem motivo nenhum. E assim o episódio 2 chega ao fim. E então, mano, gostou do vídeo? Gostou do anime? Quer mais? Então já deixa o seu like, se inscreve e comenta para tá me ajudando e me apoiando a trazer mais conteúdos como este. Valeu e falou, mano, até o próximo vídeo.